Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa EBD Inovadora para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Meus irmãos, hoje nós estamos com uma lição muito especial. Nós vamos começar o estudo de um novo livro, agora o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Então vamos lá, meus irmãos, a nossa lição de hoje. Como eu falei, essa lição é uma lição muito especial, é uma lição maravilhosa, que vai trazer para nós algumas lições para nós estarmos aplicando na nossa vida, nos nossos relacionamentos, principalmente no nosso relacionamento conjugal. Meus irmãos, o livro de Cantares de Salomão possui 8 capítulos, né? Então nós vamos estar estudando nessa lição 4 capítulos e na próxima lição, que é a lição de número 13, nós estaremos estudando mais 4 capítulos, né? Os últimos 4 capítulos do livro de Cantares de Salomão. Então, o livro de Salomão tem 8 capítulos, 117 versículos. O tema de Cantares de Salomão, nós podemos verificar no livro que o tema ele fala sobre o amor romântico. Ele revela que a sexualidade é uma dádiva de Deus a ser desfrutada no relacionamento conjugal. E esse relacionamento, né, que nos revela o livro de Cantares de Salomão, através desse tema, né, que é a sexualidade, esse relacionamento deve ser amoroso, né, que o amor é a base do relacionamento. Na realidade, o amor é a base para todo tipo de relacionamento, inclusive o relacionamento conjugal. Esse relacionamento conjugal, ele deve ser também heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. Mas além de ser uma relação heterossexual, esse relacionamento conjugal, ele precisa ser monogâmico. E o que é isso? Um homem para uma mulher, ou uma mulher para um homem. E aqui nós podemos observar também a questão da fidelidade. A fidelidade no relacionamento conjugal. Ou seja, deve ser um par, deve ser um casal, um homem e uma mulher, aonde esse homem vai ter esse compromisso, esse relacionamento com a sua amada, e ele vai ser fiel. Não vai haver uma terceira pessoa nesse relacionamento. Não pode haver nesse relacionamento um outro homem ou uma outra mulher. Então, no projeto de Deus, o relacionamento conjugal, no livro de Cantares de Salomão, Deus está revelando como deve ser esse relacionamento conjugal. Um relacionamento amoroso, heterossexual e monogâmico. Então, é isso que nós vamos compreender, nós vamos entender no livro de Cantares de Salomão. E não somente no livro de Cantares de Salomão, mas em toda a Bíblia, né? De Gênesis e Apocalipse, nós vamos compreender que esse é o projeto de Deus. A Bíblia, ela identifica 2 funções específicas para o relacionamento sexual na vida humana. Quais são essas 2 funções do sexo no relacionamento conjugal ou do sexo na vida humana? Nós já sabemos que o sexo é uma dádiva de Deus, como nós vimos, para ser desfrutada no casamento, no relacionamento conjugal, no casamento. Então, a primeira função do sexo no relacionamento conjugal, do sexo na vida humana, é para a procriação da raça humana. Nós vemos em Gênesis essa primeira função do sexo no casamento. Quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria Adão e Eva, ele fala para o primeiro casal que eles deveriam se multiplicar e encher a terra. Como aconteceria isso? Através do ato conjugal, do relacionamento conjugal, ou seja, através do sexo. Então, a primeira função do sexo no relacionamento, na vida do homem e da mulher, no casamento, é a procriação, é gerar filhos, é encher a terra, é perpetuar a raça humana. Deus projetou a humanidade e agora conta com o homem para dar seguimento nesse projeto da humanidade através da geração de filhos. Então, a procriação é a primeira função na Bíblia do relacionamento conjugal, do sexo na vida do homem e da mulher, a procriação. A segunda função é a satisfação e o prazer sexual.
muitas pessoas, muitos irmãos, muitos crentes olham para o sexo de uma forma preconceituosa, como um tabu, algo que é proibido, algo que não é de Deus, né? Algo que Deus até não tolera. E aí alguns sentem vergonha, para muitos é um tabu até falar na questão da sexualidade, da questão do sexo. Mas o sexo é importante nós compreendermos, como nós já falamos, que é uma dádiva de Deus. Deus não criou o homem, não criou a mulher e chamou Satanás para criar o sexo. Não. Deus cria o homem e cria também a sexualidade, o sexo. Então, a segunda função do sexo no casamento é para o homem e a mulher, após se casarem, após estarem no centro da vontade de Deus, no casamento, ter essa relação sexual e desfrutar do prazer, da alegria um do outro. A mulher desfrutar da alegria, do prazer, do corpo do seu amado, da unidade física, íntima, e da mesma forma o homem desfrutar também da sua companheira, da sua amada, da sua esposa, tendo uma vida sexualmente ativa, desfrutando do prazer, da felicidade, porque esse é o projeto de Deus. Então, as duas funções para o relacionamento conjugal, o sexo após o casamento é para procriação e para o prazer e a satisfação sexual mútua do homem e da mulher. O autor do livro de Cantares de Salomão, meus irmãos, é o próprio Salomão, como diz a Bíblia no capítulo 1 de Cantares e também no capítulo 3, que vai falar que o autor é Salomão. Salomão vai ser identificado como o autor de Cantares. Mas existem alguns estudiosos, algumas correntes teológicas que não atribuem a autoria a Salomão. Por quê? Alguns dizem, alguns defendem a ideia de que uma outra pessoa escreveu Cantares de Salomão, e por Salomão ser uma pessoa influente, uma pessoa conhecida, e para dar uma base, uma credibilidade aos seus escritos, eles atribuíram, ou ele atribuiu a Salomão. Então, era um costume da época, quando alguém escrevia uma obra, e para dar uma credibilidade, atribuía a alguém. Então, era um costume da época, no contexto aqui do livro. Então, alguns estudiosos, ou existem alguns pensamentos de que alguém teria escrito o livro de Salomão, e para ter essa credibilidade, atribuir ao rei Salomão. Mas nós vamos ficar com a Bíblia e a maioria dos autores que defendem a ideia e acreditam, porque na Bíblia está lá falando sobre Salomão, inclusive no capítulo 1, no capítulo 3, então o autor de Cantares de Salomão é o próprio Salomão. Aqui em Cantares de Salomão, meus irmãos, a gente precisa compreender algumas coisas. A interpretação bíblica desse livro, dessa passagem, ela precisa ser entendida literalmente. Algumas pessoas acham que, por se tratar de falar de casamento, de união sexual, de tratar do sexo no casamento, uma vida sexual ativa, alguns querem espiritualizar o livro e dizer, não, isso daqui é uma alegoria, essa interpretação aqui é alegórica, não tem nada a ver com sexo, mas o cuidado de Deus com Israel. Não, nada disso. A interpretação é literal. São dois jovens apaixonados que têm desejos sexuais, desejos físicos, mas que estarão ali se guardando, esperando o momento certo para desfrutar dessa dádiva de Deus. Então, a melhor interpretação é literal. É um relacionamento entre o homem e a mulher, que vão se conhecendo e vão concretizar ali uma união, um casamento. Agora, nós podemos sim usar uma alegoria, para simbolizar Israel ou simbolizar a igreja. Nós podemos usar ali uma interpretação ou uma alegoria de Deus com relação a Israel. Por exemplo, Salomão, o cuidado que ele vai ter com Sulamita, o amor que ele vai demonstrar por Sunamita, nós podemos muito bem sim compreender e dizer, olha, é o amor de Deus para com Israel. Inclusive, Israel
na festa da Páscoa, eles leem Cantares de Salomão, porque eles têm esse sentimento, olha, é o amor de Deus para com a nação de Israel, é a misericórdia, é o Deus de amor, é o Deus provedor, é o Deus que cuida. Nós podemos fazer essa aplicação, mas a interpretação é literal, é o amor, é um romance, né? É um fato romântico, um relacionamento romântico entre Salomão e Sunamita. E nós podemos também fazer uma aplicação do amor de Cristo para com a igreja. Sunamita não era do povo judeu, não fazia parte do povo de Israel, mas Salomão escolhe Sunamita, cuida dela, demonstra o seu amor, o seu cuidado por ela e vai casar com ela. Ele vem, namora com Sunamita, ele passeia, né, no jardim, olhando lá, desfrutando da companhia um do outro, desfrutando da beleza da natureza, sem nenhum ato sexual. Depois ele volta para o palácio e mais tarde ele vem e vai casar com Sunamita e levá-la para o palácio. Olha só, nós podemos fazer essa aplicação do amor de Cristo para com a igreja. Cristo veio, nos alcançou, nós aceitamos Jesus, teve aquele primeiro momento, né, aquele romance, aquele cuidado. Cristo volta para o seu Pai e vai chegar um dia que ele vai voltar para casar com a igreja. E a igreja, como Sunamita, não faz parte do povo de Israel. Os gentios somos nós. Aí nós aceitamos, né? Fomos escolhidos por ele e um dia ele vai voltar para nos levar para o banquete. Então nós podemos sim fazer duas aplicações. O amor de Deus para com os judeus, o amor, o cuidado de Cristo para com a igreja, mas a interpretação é literal. É o amor de Salomão por Sunamita, né, que vão completar esse casamento. Então, meus irmãos, aqui no livro de Cantares de Salomão, nós vamos ver alguns personagens. Né? Nós temos aqui Salomão, que é o rei de Israel, o filho de Davi. Nós temos também a Sulamita, que é aquela moça, aquela jovem, a qual Salomão vai se apaixonar, uma moça de 16 anos. Nós temos também aqui as amigas, né? As amigas da Sunamita. Então, esses personagens, eles estarão ali aparecendo, conversando, né? Ora, Salomão falando, ora Sunamita falando. Tem momentos que as suas amigas, as suas acompanhantes, né, poderiam ser até as damas de honra, né, deste casamento, também terão a sua participação, estarão ali falando. Então, nesse contexto, esses personagens estarão conversando, estarão interagindo, e dessa forma nós vamos poder, então, compreender melhor a fala de cada um, o contexto de cada um. Outra coisa importante de nós frisarmos aqui é o contexto, né, desse fato, para nós compreendermos, porque Salomão ele vai se casar com a Sulamita, que era uma jovem de 16 anos, totalmente diferente da nossa cultura, da nossa época hoje. Então, naquela época, naquele contexto, isso não era nenhum problema, era costume da época, né? Casamentos arranjados, onde havia o comprometimento ali de filhos adolescentes com pessoas de mais idades. Então, não é nenhum problema isso nesse contexto, nessa época, diferente, né, do nosso tempo, da nossa época, que é um tempo totalmente distante. Há um grande abismo entre nós e o contexto daquela época. E, geralmente, no Oriente, alguns países no Oriente, eles ainda têm, né, essa cultura, esse costume, e já no Ocidente é diferente, né? A cultura, o costume é totalmente diferente. Então, é nesse contexto que vai se desenrolar esse romance, né? Vai se desenrolar essa história. Então, meus irmãos, apesar de nós sabermos que Salomão teve várias mulheres, né? Davi teve também várias mulheres, e assim outros homens da Bíblia, porém Deus nunca aceitou, nunca foi projeto de Deus. E através de Cantares de Salomão, nós extraímos essa lição para a nossa vida, né? Do projeto de Deus para o relacionamento conjugal, que deve ser cheio de amor, heterossexual e monogâmico. É a fidelidade
O homem sendo fiel para sua esposa. Ter uma única esposa. E a mulher sendo fiel para o seu esposo, tendo um único esposo. E desfrutar nessa união as bênçãos de Deus, a dádiva de Deus para o casamento, incluindo o sexo. Meus irmãos, nós queremos agradecer você que ficou conosco até o final desse vídeo e pedir a sua ajuda. Nos ajude a alcançar mais pessoas com o canal da EBD Inovadora. Então, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. E também nós pedimos que você deixe o seu like, que você curta, comente, deixe um comentário de onde você nos assiste. Se tiver alguma dúvida, deixe aí que nós vamos estar respondendo. E compartilhe também o nosso conteúdo com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, com aquele que não frequenta a escola dominical para estar conosco. E vamos juntos construir uma IBD inovadora, uma IBD de sucesso, uma IBD de resultado. Muito obrigado. Nós nos vemos então no próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical, na IBD Inovadora. Graça e paz a todos.